Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho de sofrimento fetal. A definição: o sofrimento fetal agudo indica que a saúde e a vida do feto estão sob risco devido à asfixia causada pela diminuição da chegada do oxigênio ao mesmo e à eliminação do gás carbônico. Sinais e sintomas: frequência cardíaca fetal acima de 160 batimentos ou abaixo de 120. Movimentos fetais inicialmente aumentados e posteriormente diminuídos. Cuidados de enfermagem. Ficar atento aos níveis da gestante, bem como aos movimentos fetais. Nos casos em que se identifique sofrimento fetal, a gestante esteja recebendo infusão venosa contendo ocitocina, tal fato deve ser imediatamente comunicado à equipe. Tranquilizar a gestante, ouvindo e explicando a ela e à família as características do seu quadro e a conduta terapêutica a ser adotada. Ajudará a manter o controle e, consequentemente, cooperar. Manter decúbito lateral esquerdo, com o objetivo de reduzir a pressão do feto. A ocitocina é um hormônio que provoca contração uterina, muito utilizada para auxiliar no trabalho de parto, pois atua nas fibras do miométrio, provocando contrações. Quando a coloração do líquido amniótico estiver amarelada, isso significa pouca quantidade de mecônio. E esverdeada é sinal de que houve eliminação em grande quantidade. Indica sofrimento fetal. Se achocolatada, indica sofrimento antigo ou óbito fetal. Hiperenese gravídica. A hiperenese gravídica caracteriza pelo aparecimento de náuseas e vômitos. Causa: alteração hormonais, elevados momeadamento ao longo do segundo ou terceiro mês de gravidez, origem psicológica que determina o aumento de sensibilidade do centro do vômito e aos fluxos hormonais. Evolução. O problema manifesta-se ao longo do primeiro trimestre da gravidez, através do aparecimento de náuseas e vômitos, ao contrário que se costuma evidenciar em praticamente todas as gravidez. Durante essa época, são tão frequentes e intensos que impossibilitam uma correta alimentação, com deficiência na nutrição, causando perda de peso. Pode ter até desidratação e desequilíbrios metabólicos. Apesar de, ocasionalmente, o problema se solucionar de maneira espontânea, noutros casos é persistente. Se não proceder ao seu devido tratamento, a situação pode ir agravando, colocando a mulher em perigo ou comprometendo a gravidez. Tratamento: adotar medidas dietéticas. Nos casos graves que os vômitos impossibilitam a ingestão de qualquer alimento por via oral, sobretudo quando provocam estado de desidratação, deve internar a paciente, administrar líquidos, sais e nutrientes por via intravenosa. Os vômitos costumam desaparecer ao fim de alguns dias, após quais a mulher pode reiniciar uma alimentação por via entérica. Incontinência istmo-cervical é a incapacidade do colo uterino de manter uma gravidez. Isso decorre por defeitos anatômicos ou funcionais. O orifício interno apresenta-se incompetente para reter o concepto. O ICC leva a perdas gestacionais a partir da 18ª semana, quando o bebê ainda não está pronto para viver fora do útero materno. Geralmente as perdas são inevitáveis quando não são monitoradas por um bom profissional, pois o colo dilata sem dor. Por vezes a bolsa estoura sem aviso prévio. Causas. Congênitas. Causas. Congênitas são aquelas que levam a uma má formação do canal istmico-cervical, exemplo, maior concentração de fibras elásticas que fibras musculares. Causas adquiridas, por sua vez, são aquelas que levam a uma deformidade deste canal após o nascimento. Partos com utilização de fórceps, partos traumáticos, dilatação forçada, conização, fórceps com tumoração, istmo cervical ou miomas. Tratamento: repouso moderado e absoluto costuma ajudar a manter a gestação até pelo menos a 34ª semana, quando então o pulmão do bebê estará melhor desenvolvido.
Cerclagem. Antes da 13ª semana de gestação, consiste em uma costura em volta do colo uterino antes da 13ª semana de gestação, com 1 ou 2 ou mais pontos, dependendo do grau da ICC. É feita com anestesia local, não há necessidade de internação, não é 100% garantida, mas mesmo assim consegue aumentar a chance de uma gravidez com sucesso. Após a cirurgia, como uma medida cautelar, deve utilizar o ultrassom para medir o colo uterino. O colo uterino, menor que 3 centímetros, exige cautela. Medicamentos inibidores de contração é inibina, Dactil e AS. As complicações da gravidez podem afetar qualquer mulher, porém as mais propensas são as que têm algum problema de saúde ou que não seguem corretamente o pré-natal. Algumas das possíveis complicações podem surgir na gravidez: parto prematuro, anemia por falta de ferro, diabetes gestacional, eclâmpsia, placenta prévia, toxoplasmose. Pode-se evitar essas outras complicações realizando o exame antes de iniciarem tentativas para engravidar. Assim, a gravidez acontece normalmente. Assistência de enfermagem no parto. Parto e o nascimento humanizado. A enfermagem possui um importante papel como integrante da equipe no sentido de proporcionar uma assistência humanizada e qualificada quanto ao parto, favorecendo e estimulando a participação efetiva dos principais atores desse fenômeno, a gestante, seu acompanhante e seu filho recém-nascido normal. O atendimento da parturiente na sala de admissão de uma maternidade deve ter uma recepção acolhedora à mulher e à sua família, informando da dinâmica da assistência da maternidade e os cuidados. Acompanhá-la na admissão e encaminhá-la ao pré-parto, colher os exames, promover um ambiente tranquilo com uma privacidade, monitorar a evolução do trabalho de parto, fornecendo explicações e orientações. O trajeto do parto ao canal do parto é a passagem que o feto percorre ao nascer. Desde o útero, a abertura vulvar é formado por um conjunto de ossos ilíaco com sacro-cóccix que compõe a pequena bacia pélvica, também denominada de trajeto pelos tecidos moles, parte inferior do útero, colo, canal vaginal e períneo, que revestem essa parte óssea, também denominada de trajeto mole. No trajeto mole ocorrem as seguintes alterações: aumento do útero, amolecimento do colo para a dilatação, hiperfacilitação de sua distensão, aumento das glândulas cervicais para lubrificar o trajeto do parto, revascularização e aumento do tecido elástico da vagina. A dilatação, nesse período, após o colo atingir 5 centímetros de dilatação, as contrações uterinas progridem, aos poucos aumentam a intensidade no intervalo e a duração, provocando a dilatação do colo uterino. Como resultado, a cabeça do feto vai gradualmente descendo no canal pélvico. Essa descida auxilia pela pressão de intervalos entre as contrações, podem ser de 3 ou 4 minutos. A bolsa amniótica determina uma pressão maior da cabeça sobre o colo uterino, vai se apagando, para possibilitar a passagem do crânio do feto. Este é o período em que a parturiente experimenta o desconforto e a sensação dolorosa e pode apresentar reações diferenciadas, como exaustão, impaciência, irritação ou apatia. A expulsão. O período de expulsão inicia-se a completa dilatação do colo uterino e termina com o nascimento do bebê. Ao final do primeiro período do trabalho de parto, o sangramento aumenta com a laceração dos capilares do colo uterino. Náuseas e vômitos podem estar presentes. Ocorre distensão de músculos perineais e abaulamento do períneo. E o ânus dilata-se acentuadamente. Esses sinais iminentes de parto devem ser observados pelo técnico e comunicado à enfermeira, obstetra e ao obstetra. O exame do toque deve ser realizado, constatada a dilatação, o auxiliar deve encaminhar a parturiente à sala de parto, para que ocorra a expulsão do feto. O técnico auxiliar deve orientar que a parturiente faça a respiração, juntamente com a contração, pausando nos intervalos. Após o coroamento
e a esterilização da cabeça, é importante assistir ao desprendimento fetal espontâneo. Caso esse desprendimento não ocorra naturalmente, a cabeça deve ser tracionada para baixo, visando favorecer a passagem do ombro. Com a saída da cabeça, os ombros e o corpo deslizam facilmente. Sugere-se acomodar o recém-nascido com uma boa vitalidade sobre o colo materno, ou permitir que a mãe o faça. Neste momento, o auxiliar de enfermagem deve estar atento para evitar a queda do recém-nascido. A equipe deve esclarecer as dúvidas da parturiente, retirada de prótese de objetos, realização de tricotomia em região pubiana, manutenção de acesso venoso, realização de cateterismo vesical, coleta de sangue para exames laboratoriais, verificação de sinais vitais. Puérpero é o nome dado à fase do pós-parto em que a mulher experimenta modificação física e psíquica. Puérpero inicia-se no momento em que cessa a interação hormonal entre o ovo e o organismo materno. Geralmente, isto ocorre quando termina o deslocamento da placenta, logo depois do nascimento do bebê. No momento do término do puérpero, é impreciso, aceitando-se em geral que ele termine quando retorna a ovulação e a função reprodutiva da mulher. Nas puérperas que não amamentam, poderá ocorrer a primeira ovulação após 6 ou 8 semanas do parto. Poderá demorar de 6 a 8 meses, a depender da frequência das mamadas. Isso impõe, entre outras medidas, a adoção de método anticoncepcional adequado. Puérpero é dividido em 3 fases. O puérpero imediato, do 1º ao 10º dia. O puérpero tardio, do 10º ao 45º dia. E o puérpero remoto, além do 45º dia até retornar à função reprodutiva da mulher. Durante esse período, ocorre o locus, o corrimento sanguinolento liberado pelo útero após o parto. Inicialmente são vermelhos e por vezes são tão ou mais abundante que a menstruação. Com o passar do tempo, torna-se acastanhado e em quantidade reduzida. Ao fim do 10º ou 14 dias, tornam-se brancos ou amarelados, acabando por desaparecer. Se nessa altura verificar uma súbita abundante perda de sangue, coágulos e um odor desagradável no lóquios, assistência médica adequada deverá ser procurada. Nesse período, em vista disto, há uma grande habilidade emocional, somada à exaustão física, que pode surgir um quadro de profunda tristeza, sentimento de incapacidade e recusa em cuidar do bebê. Essas manifestações podem acontecer sem causa aparente, com duração temporária ou persistente. Imediato. Classificação do puérpero. Primeiras 2 horas do parto. O puérpero imediato também é conhecido como quarto período do parto. Inicia-se na involução uterina após a expulsão da placenta e é considerado crítico devido ao risco de hemorragia e infecção. A infecção puerperal está entre as principais e constantes complicações. O trabalho de parto e o nascimento do bebê reduzem a resistência de infecção. A involução uterina promove a vasoconstrução, controlando a perda sanguínea. Sinais e sintomas. Cólicas. O útero deve estar mais ou menos 15 centímetros acima da pubis. Duro e globoide, para contração em resposta à contrabilidade e retração da sua musculatura. A involução uterina demora de 5 a 6 semanas, sendo mais rápida na mulher sadia que teve o parto normal, e esse processo de amamentação. Os lóquios devem ser avaliados quanto ao volume, em grande ou pequena quantidade, aspecto, e odor. Para a remoção efetiva dos coágulos, deve-se massagear levemente o útero e incentivar a amamentação e a deambulação precoce. O parto imediato. A puérpera permanecerá num alojamento em conjunto até a alta hospitalar. Nesse setor, inicia-se os cuidados com o bebê, supervisão e orientação da equipe de enfermagem. O profissional deve abordar assuntos com relação ao relacionamento mãe, filho e família, estímulo à amamentação, colocando em prática a técnica de amamentação e higiene corporal da mãe e do bebê. Curativo da episiorrafia é cicatriz cirúrgica, repouso, alimentação e hidratação adequada, uso de medicamento no período da amamentação,
bem como álcool e fumo, a importância da deambulação para a involução uterina. Tardio, 11º até 42 dias após o parto, e o remoto, 42 dias em diante. Complicações: infecções, hematoma, episiotomia, laceração. Inicia-se com involução uterina após a expulsão da placenta, considerando crítico devido ao risco de hemorragia e infecção. Cuidados de enfermagem. A mama é o único órgão que após o parto não evolui, enchendo-se de colostra até 30 horas após o parto. A pujadura, que consiste na descida do leite, ocorre entre o 3º e o 4º dia. A manutenção da lactação depende do estímulo da sucção e do recém-nascido. Engurgitamento mamário, em torno do 3º ao 7º dia após o parto. A produção láctea está no auge. O profissional de enfermagem deve estar atento para as seguintes condutas: orientar sobre a pega correta, a posição adequada que o recém-nascido deve permanecer durante a mamada e o uso de sutiã firme. Rachaduras ou fissuras podem aparecer nos primeiros dias da amamentação, levando a nutriz a parar de amamentar. Procurando evitar a sua ocorrência, ou auxiliar deve orientar a mãe a amamentar, incentivá-la a não usar sabão ou álcool para limpar os mamilos e expor as mamas ao sol durante 20 minutos. Alterar as mamadas em cada mamada, retirando cuidadosamente o bebê, deverá apenas passar o próprio leite materno nas auréolas. Mastite é um processo inflamatório que costuma se desenvolver após a alta, no qual o micro-organismo penetra. Sua sintomatologia é dor, hiperemia e calor localizado, podendo ocorrer hipertermia. A puérpera deve ser orientada a realizar os mesmos cuidados adotados no caso do engurgitamento mamário, rachaduras ou fissuras. Por ocasião da alta hospitalar, especial atenção deve ser dada às orientações sobre o retorno da atividade sexual, planejamento familiar, licença maternidade. A consulta de revisão deve ocorrer preferencialmente junto com a primeira avaliação da criança, na unidade de saúde, de preferência na mesma unidade que efetuou assistência de pré-natal. Até o momento foi abordado o atendimento à gestante, recém-nascido e o bebê com 28 dias de vida. Feto e seus anexos. Após verificarmos o processo de fecundação, as alterações de anatomofisiológica do organismo materno, conhecer alguns aspectos da evolução, concepto e seus anexos. Apenas o término do primeiro mês consegue distinguir a cabeça do rudimento de olhos, ouvidos e nariz, o coração e alguns outros órgãos que se encontram em formação. O embrião, nesse período, mede em torno de 5 milímetros de comprimento e seu peso é quase insignificante. Em torno da 6ª a 8ª semana, a cabeça apresenta um desproporcionamento grande em relação ao corpo devido ao desenvolvimento cerebral. A posição embrionária assume uma curvatura do dorso. Aqui nós temos as semanas em desenvolvimento, que ela começa lá na 2ª, 3ª e termina na 38ª semana. É um desenvolvimento da gestação. Alojamento em conjunto. O objetivo é uma supervisão e apoio à mãe e o seu filho no puérpero imediato e a educação dos pais sobre os cuidados requeridos com seu filho. Ação a serem desenvolvidas no alojamento em conjunto. A planta física é uma localização, o setor deve estar localizado próximo aos demais setores de internação, facilita dessa forma o seu funcionamento coordenado, uma vez que permite alguns membros de equipe que possam cumprir funções diferentes. A área ocupada pelo binômio mãe e filho é de aproximadamente 5 metros quadrados, o que permitirá a localização do leito da mãe, o berço do seu filho, uma mesa de cabeceira e uma cadeira ou uma poltrona. O número de leitos estará em função do número de partos anuais e do tempo de permanência de cada binômio no seu setor. A iluminação, paredes, piso, temperatura, lavatório, posto de enfermagem, área administrativa, sanitário, seguem a mesma orientação. Deve haver um lavatório em cada enfermaria. A enfermagem. Recomenda-se uma pessoa com nível de auxiliar de treinamento para cada 6 ou 8 binômios,
além das suas responsabilidades nos cuidados de enfermagem da mãe e do recém-nascido, oferecer apoio de forma permanente, transmitir conhecimento de higiene e amamentação ao cuidados com as mamas. Médico, um neonatologista ou pediatra com treinamento em neo, que possa visitar diariamente todos os recém-nascidos. Devem estar disponíveis 24 horas por dia para atender as consultas sobre as mães internadas. Admissão. Deverá ser evitado o ingresso de mães com doenças infectocontagiosas, mães com complicações obstétricas, mães psicopatas, puérperas pós-aborto ou natimortos, mães de recém-nascidos com má formação congênita. Ao ingressar no setor, a mãe deve receber informações verbais e por escrito sobre o funcionamento do setor. Alta. No momento da alta, é feito o exame físico completo. O cartão da criança deve ser preenchido com dados sobre o seu nascimento. Exames que foram realizados também devem ser preenchidos. A mãe será orientada sobre a importância do acompanhamento, do crescimento e desenvolvimento do seu bebê, aleitamento materno, assim como os cuidados para a limpeza do coto umbilical. Na medida do possível, deverá ser agendada uma consulta para o RN. Classificação do recém-nascido. Qualquer dos métodos usados para obter a idade gestacional permite classificar os RNs: prematuros, idade gestacional inferior a 37 semanas, a termo, idade gestacional entre 37 e 41 semanas, pós-termo, idade gestacional igual ou maior que 42 semanas. Quando associamos o peso à idade gestacional, o RN é classificado segundo o seu crescimento e peso intrauterino. Grande para a idade gestacional, se o percentil for acima de 90. Adequado para a idade gestacional, peso entre percentil de 10 a 90. Se é pequeno, para a idade gestacional, peso abaixo do percentil 10. Usamos a curva, né, para saber qual que é a idade gestacional e o peso. Então, colocamos aqui o termo, o pré-termo, né, o termo e o pós-termo. A gente falou do pré-termo até 37 semanas, a gente falou do termo até 42 semanas e a gente falou do pós-termo após 42 semanas. Se a gente fizer a curva aqui e ele tiver um percentil de 10%, ele é pequeno para a idade gestacional. Se ele tiver entre os 10 e 90, ele é adequado para a idade gestacional, está dentro da curva. Se ele for acima, ele é grande para a idade gestacional. A frequência do RCIU está entre 10 a 15% dos nascimentos. Nos países desenvolvidos, 2/3 dos RNs de baixo peso apresentam retardo do crescimento intrauterino. Os fatores de risco mais comumente são hábito de fumar, hipertensão crônica ou gestacional, gestação múltipla, antecedentes de retardo do crescimento intrauterino. Infecções perinatais, como rubéola, toxoplasmose, doença de Chagas, citomegalia, anomalias congênitas, insuficiência, ganho ponderal de materno, ganho de peso, né? Sangramento persistente no segundo trimestre, consumo de álcool ou desnutrição materna. O trabalho de parto é caracterizado como contrações uterinas que produzem dilatação. Os principais sinais de trabalho de parto são contrações uterinas, periódicas e regulares, percebidas pela gestante ou por um profissional, de no mínimo 2 horas, com a frequência mínima de cada 10 minutos. Dilatação cervical de 2 centímetros ou mais na multíparas. O estudo de parto compreende 3 fases principais, que são a dilatação, a expulsão e o secundamento. No período premonitório, caracteriza pela descida do fundo do útero, decorrente da adaptação do polo fetal e estreitamento superior da bacia. Ocorre um aumento de dores lombares, estiramento de articulações pélvicas, aumento da secreção glandulares cervicais, eliminação de muco, diminuição do colo, contrações uterinas com intervalo menor ou maior intensidade. E assim terminamos.